Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, Jesus é lindo, né? Ele é maravilhoso. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Enquanto os irmãos abrem, vou estar orando. Senhor Deus eterno Pai, o Senhor já preparou a palavra em meu coração. Agora me usa como fonte para que eu possa transmitir à noiva a tua santa palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois quando já devia ser mestres, levado em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidades de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu gostaria de pedir também que os irmãos possam abrir sua Bíblia em Éfesos, capítulo 4, versículo do 11 ao 15. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu servo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Irmãos, eu não sei se alguns aqui não conhecem a minha história. Meu nome é Estevão. Eu tenho o privilégio, tenho a honra de ser um dos filhos do pastor Ivanildo e da pastora Lucrécia, aqui que foi ungida. Eu tenho o privilégio de ser chamado de filho deles. Mas hoje a palavra que eu quero trazer é em relação ao meu pai, ao pastor Ivanildo. Eu, desde pequeno, eu sou fã do meu pai. Enquanto as crianças, eu sou o Batman, eu sou o Superman, eu sou o pastorzinho. E eu era igualzinho o Reginaldo Pela Júnior. Na igreja eu gostava de vir de terno e gravata, porque eu queria ser como meu pai. Queria estar ao mesmo nível do meu pai. Ao certo ponto que um dia meu pai estava lá em Marília, estava me levando para a escolinha de futebol, junto com meu irmão, e eu estava do lado do meu pai. Falei, pai, quando eu cresci, quero ser pastor, igualzinho o senhor. Aí todo mundo já conhece meu pai, começou a chorar, e se alegrou. Com o passar do tempo, eu fui me inspirando a seguir a sombra do meu pai. Tudo que meu pai falava, para mim, era um espetáculo. Meu Deus, nossa, que sabedoria, olha que incrível. Meu pai é maravilhoso, meu pai é perfeito. E todas as vezes eu queria mostrar para o meu pai que eu era um homem maduro. Comecei a fazer faculdade, falei, pai, estou fazendo faculdade. Que legal, filho. Pai, tirei carteira. Que legal, filho. Pai, deixei a barba crescer. Que legal, filho. Pai, agora eu sou obreiro. Que legal, filho. Mas o meu pai nunca me deu uma confiança. Meu pai nunca me deu lugares altos porque eu estava mostrando que eu estava crescendo. Com o passar do tempo, foi acrescentando as experiências da minha vida, foi se acrescentando a caminhada cristã,
foi acrescentando intimidade com Deus. E um dia eu cheguei perto do meu pai e falei: pai, estou à disposição. Meu pai: amém, meu filho, que fico feliz. Um dia desse, meu pai teve que viajar com a minha mãe. E meu pai confiou em mim tudo o que ele tinha. Ele me deixou a tua confiança, a tua palavra e as suas responsabilidades comigo como filho. Certa vez ele lá na viagem, houve um imprevisto, um problema, e automaticamente ele já ligou para mim: filho, resolve para o pai. Eu resolvi para o meu pai. Depois ele voltando de viagem, chegou aqui, conversamos um pouco como foi a viagem, e houve outro imprevisto. E o meu pai falou assim: filho, o que você orienta o papai? E naquele dia eu não pude expressar, porque ele estava pedindo socorro, assim, uma orientação, mas por dentro eu estava: meu pai confia em mim, é hoje que eu vou mostrar. E Deus veio e me usou e eu pude dar um conselho para o meu pai. E é isso que Deus quer falar com a gente nessa noite, sobre a maturidade. No início da nossa caminhada, a gente quer que Deus nos valorize, quer que Deus nos veja, queremos que Deus nos dê as nossas bênçãos. Só que às vezes nós não temos a maturidade para que Deus possa nos presentear. Como meu pai, quando ele me deu a minha confiança, ele só pôde obter isso porque ele viu em mim a maturidade. Como nós estávamos observando à luz da palavra, José do Egito, ele teve sonhos, mas as revelações só houve quando ele tinha a maturidade. Abraão, com 70 anos, ele ouve, Deus tem um chamado para a vida. Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela, que eu te mostrarei. Deus fez a revelação, mas só que ele só foi ter a promessa cumprida quando ele teve a maturidade. Hoje, a gente está num procedimento onde que nós queremos aprender alguma coisa, queremos exercer alguma coisa, mas só que Deus só vai poder te dar se você tiver a maturidade. Às vezes a gente fala: mas Deus, olha aqui, eu estou servindo, estou cantando, estou dançando, estou pregando, estou na porta, por que ainda o Senhor não me honrou? Porque você não tem a maturidade. Abraão tinha 70 anos quando Deus fez a promessa do seu filho, e ele só foi ter com 100 anos o teu filho. Moisés foi chamado, Deus já tinha uma aliança quando ele era um bebê. Com seus 40 anos ele teve que fugir do Egito, mas teve que passar mais 40 anos para Deus se revelar a ele, porque Deus só podia se revelar a ele se ele tivesse a maturidade. Deus mostrou para ele, Deus falou com ele, Deus instruiu ele, mas só que ele ainda não tinha o poder da maturidade. A gente fala: mas e tudo aquele processo que ele passou era para libertar o povo? Não, porque para libertar o povo, Deus estava com ele. Todo aquele processo que ele passou foi para quando ele estivesse no deserto com o povo. Porque com a maturidade, nós somos avaliados com a igreja. A maturidade não é quando nós sabemos fazer algumas escolhas, ou quando nós pensamos assim: eu vou investir em terreno, em carro. Isso não é maturidade, isso se chama compromisso. Maturidade é quando Deus te dá uma prova e você se preocupa em nome de Deus e com o povo, com a igreja de Cristo. Essa é a maturidade. Ao ponto que quando Moisés estava lá em cima, no monte, e Deus falou assim: Moisés, estou cansado desse povo. Tire a sua família e eu vou matar todos. E não vai ter mais a nação de Abraão, mas será a nação de Moisés. Aí Moisés parou e falou assim: Deus, não faça isso. O que as pessoas vão pensar do Senhor? A maturidade nos faz isso. Nos faz nós se preocuparmos com o nome de Deus, com a honra de Deus. A maturidade nos faz isso. Nós percebemos que o nome de Deus é mais importante do que o nosso nome. A maturidade nos faz isso. Nós nos preocuparmos primeiro com o povo e não com o nosso eu. Olha, ele ia ser chamado o povo de Moisés, mas ele não se preocupou com isso, porque ele já estava maduro demais para ver que não era isso que ele necessitava. Ele fala: Pai, não se afasta. Olha a intimidade que ele teve com Deus, de ter a oportunidade de falar: eu não quero um anjo, eu quero o Senhor comigo. E esses dois textos que eu li, foi em tanto Éfeso como Hebreus, e também tem 1 Coríntios, que Paulo fala assim:
Antigamente eu falava como criança, pensava como criança, agia como criança. Mas depois que eu me transformei como um homem, eu não tive mais atitude de criança. E é esse Paulo que eu queria falar com vocês hoje. Eu contei um pouco da minha experiência com meu pai, mas agora eu quero revelar um pouco da luz da palavra através da vida de Paulo. Quando nós vamos lá em Atos, não precisa abrir não, mas em Atos capítulo 10, no capítulo 9, quer dizer, nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, conhecido como Saulo, perseguia a igreja. Saulo, ele era um homem muito sábio. A Bíblia fala que ele sentava-se ao pé de Gamaliel, um dos grandes teólogos da época. Ele sentava, tinha experiência, tinha história, tinha conhecimento, conhecia a Bíblia, conhecia a lei. Mas um certo dia, ele teve que cair na realidade e ficou cego. Deus se apareceu para ele, depois apareceu um dos apóstolos e orou por ele, ele curou, e ele então estava no início da sua conversão. Paulo estava alegre, ele pregava para todo mundo que passava ele pregava. Estava pregando, e também no versículo 9 nos mostra o início de uma amizade de Barnabé e Paulo. Barnabé pegou Paulo e falou assim, vem aqui, vou te levar até os discípulos. Levou os discípulos chegando lá, viu que Paulo estava convertido mesmo, só que Barnabé teve que ir embora. Barnabé teve que ir para outra cidade. E Paulo ficou com os discípulos. Durante esse período, Paulo, como ele estava novo convertido, e ele tinha um conhecimento da Bíblia, a Bíblia fala que ele começava a discutir com o povo. Em Atos 28:30 fala que isso, que o Paulo começou a conversar e discutir. Ele batia a boca com o povo. E o povo se irritou com Paulo. Se irritou. E o povo começou a perseguir a Paulo. E os discípulos, sabendo disso, porque estava tudo bem. Os discípulos estavam pregando a palavra, estavam dividindo o pão, estavam tendo comunhão, mas com Paulo começou a instigar a ira por causa do estilo que ele queria pregar. Aí os discípulos falaram, olha, Paulo está atrapalhando. Aí eles fizeram uma vaquinha e mandaram o Paulo de volta para Tarso. Aí depois, a Bíblia fala que depois que Paulo foi embora, voltou a ter de novo a comunhão, a alegria e o partir do pão. Passando um ano, Barnabé volta e fala, cadê Paulo? Aí eles tivemos que mandar Paulo embora. Barnabé, não, Paulo é um chamado, ele tem um chamado lindo. E foi lá em Tarso buscar Paulo. Paulo, triste em casa, magoado, poxa, me excluíram. Barnabé bate na porta. Quem é? Aí, é Barnabé. Paulo já levanta, sai de casa. E Barnabé, vem comigo. Vamos voltar, que eu preciso de você. Durante a caminhada de Paulo com Barnabé, você vê uma maturidade do Paulo. Paulo começa a aprender com Barnabé, mas Paulo não aprendeu com Gamaliel. Paulo aprendeu a teoria, mas na prática foi com o homem de Deus. E Paulo começou a perceber a diferença. Então é assim. Só que quando nós vamos para Atos do Apóstolo, no capítulo 17, Paulo está em Atenas, está andando, ele anda para lá, anda para cá, ele vê uma estátua de Poseidon, uma estátua de Zeus, uma estátua de outros ídolos. Ele fala, poxa, essa cidade é muito idólatra, credo. Ele começou a falar um pouco de Jesus. Vendo isso, houve um pouco de alvoroço. As pessoas pegaram ele, levaram ele para o cantinho e falaram, o que você está falando? Quem é essa nova religião que você está mostrando? Aí Paulo falou assim, durante na minha caminhada, eu vi que tinha um altar vazio. E lá estava escrito, para o Deus desconhecido. E é isso que eu quero falar. Sobre esse Deus desconhecido. Que Ele é um Deus maravilhoso. Que em 7 dias Ele criou o mundo. E através desses 7 dias Ele fez o céu, a terra, o mar, o homem. E Ele tem poder, ninguém consegue controlar. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele começou a falar de Jesus. Aí depois Ele falou assim, e depois Ele mandou teu filho, Jesus, que morreu na cruz pelos meus e teus pecados. E através daquela pregação, alguns zombavam de Paulo, mas outros se converteram. Através desses dois
dessas duas histórias, nós vemos uma diferença de Paulo quando iniciou, que ele queria ser explosivo, ativo. Eu quero fazer a obra, mas ele estava trazendo desconforto para a igreja. Mas depois nós vemos um Paulo maduro, ao ponto que ele chegava primeiro, observou, e depois ele pregava o evangelho de Cristo. E a Bíblia fala que houve pessoas que converteram naquele momento. Pessoas que criaram igrejas, iniciaram umas igrejas por causa daquele testemunho de Paulo. Irmãos, Deus tem um chamado lindo para a vida de vocês. Deus tem sonhos maravilhosos na vida de vocês. Deus tem planos maravilhosos na vida de vocês. Antes de você nascer, Ele já planejou tudo. Só que Ele só vai poder executar na vida de vocês se vocês tiverem maturidade. Porque quando Abraão foi pedir o seu Isaac, ele foi confiante, ele foi tranquilo, porque ele sabia quem era Deus. Porque Deus também sabia que Abraão estava maduro. Às vezes Deus faz testes para nós, como foi a Abraão pedir Isaac, a Moisés a pedir que se retire para matar o povo. São testes, Deus já sabe a resposta. Deus não se contradiz, Deus não quebra um contrato. Mas Ele faz testes para que possamos mostrar para Ele a nossa maturidade. Deus já sabe do nosso coração. Agora o que Ele quer é que nós demos a resposta, não só com palavras, mas também com atitude. Irmãos, Deus tem projetos maravilhosos na vida de cada um. Deus quer usar vocês poderosamente, não só dentro da Igreja do Brasil para Cristo, não só dentro da cidade de Varginha, não só dentro de Minas, mas para o mundo, para o Brasil. Mas só que isso só vai poder acontecer se vocês começarem a ter intimidade com Deus, buscar um coração com Deus, porque Deus quer se revelar a vocês. Deus quer mostrar a tua palavra com vocês. Porque, olha, nós estamos vivendo um momento em relação à igreja que uma palavra atrás da outra. Você vê Deus. Otávio, quando você estava com a tua moto acabando em gasolina, se você fizesse uma comparação, se fosse no período que você estava no mundo, Deus ia te dar aquela revelação de encher o tanque? Não, mas Ele te deu porque você é maduro. Deus se revelou ao Otávio naquela pregação de quinta-feira, porque o Otávio era maduro, estava pronto para ouvir uma disciplina. Ei, Otávio, enche o tanque. O Otávio foi lá, Deus mandou um anjo do Senhor, colocou um copinho, né, Otávio? Encheu o Otávio, agora enche o tanque. Pergunta se anda com o tanque vazio. Mexeu o ponteiro, já enche. Por quê? Deus quer disciplinar a gente. Mas para que isso possa acontecer, temos que ser maduros. Para encerrar, eu sou uma pessoa que estou aprendendo muito ainda. Eu tenho que aprender demais. Eu tenho que... Nossa, meu Deus do céu, eu estou muito arteiro ainda. E Deus é tão bom comigo que Ele me dá servos. Homens de Deus na minha vida. Moisés teve a presença diária com Deus. Ele falava com Deus. Mas houve um momento que ele estava orientando o seu povo, orientando a luz da palavra, e chegou o teu sogro. Ele falou assim: não, Moisés, você está fazendo tudo errado. Pega 12 homens de confiança, 12 de cada tribo, um de cada tribo, e distribua. E que eles possam começar a falar com o povo, com você. Os problemas que eles não conseguirem resolver, eles passam para você. Beleza. Paulo começou a fazer isso e facilitou para Paulo. Outra coisa que eu quero orientar com vocês, irmãos, vai chegar um momento que vai chegar homens de Deus para te orientar. Receba. É da parte de Deus. É palavra que vem do alto. Olha, se Moisés falasse, não, Deus fala comigo, se Ele te revelou, Ele vai revelar para mim. Não, Deus revelou isso para o teu sogro, porque o teu sogro tinha mais anos de experiência. Ele ouviu, facilitou a caminhada dele com o povo de Israel no deserto. Um dia desse, eu estava sentado no sofá da casa do meu sogro disse: Estevão, eu posso te orientar? E ele me trouxe uma palavra de vida, uma palavra que me trouxe ânimo, uma palavra que trouxe um despertar. Imagina, eu falo assim: não, eu sou filho do pastor Ivanildo, quem é tu para falar comigo? Eu tenho que aprender muito. Deus levantou um dia o meu sogro, levantou um dia o pastor Reginaldo: Estevão, você não pode ficar indo para oração de bermuda. Eu falei: opa, é verdade, orientações de homens que já têm anos de caminhada.
Eu tenho que observar. Não, olha só o pastor Ginaldo fica observando a minha roupa. Que vergonha, que vergonha. Não, ele se preocupa comigo. Ele se preocupa com o meu ministério. E às vezes tem pessoas que querem te orientar, querem te trazer uma palavra de vida, querem te trazer uma palavra de ânimo. Não concordo com ele, não é a minha visão. Para com isso, irmãos. Vamos trazer maturidade. Deus quer te orientar para que vocês sejam prósperos. E às vezes eles vão usar pessoas aqui na terra. Não, se Deus quer falar comigo, falar através dos louvores e dos vídeos do YouTube. Não vai falar com você. Não vai. Deus vai usar o pastor, a igreja. Deixa Deus falar com você. Como os irmãos falaram comigo, me orientaram. E hoje estou sendo um homem melhor. Porque eu entendi que tem pessoas que se preocupam com o meu caráter, se preocupam com o meu ministério. E essas pessoas também se preocupam com você. Porque esta é a beleza da igreja. Irmãos, que nessa noite nós possamos pedir maturidade. Que nessa noite nós possamos pedir discernimento. Para entender o que é bom e o que é mal. Porque esse mundo jaz o maligno. E eles não querem o nosso bem. Eles querem distorcer tudo aquilo que Deus nos revelou. E que nessa noite nós possamos pedir carne para Deus. Para que a nossa maturidade possa ser forjada em Cristo. E que nessa caminhada difícil, nós estejamos fortes, firmes e constantes na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e uma noite abençoada. E as palmas louvem ao Senhor.